Esse é o Sobop Play. Aqui temos entrevistas, novidades e atualizações sobre o universo da oncologia pediátrica. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sobop Play. Meu nome é Animere, eu sou farmacêutica e também membro da diretoria da Sobop. Hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Suiane Monteiro. Ela é representante do Ministério da Saúde na CGCAM e está comigo hoje para conversar sobre o desabastecimento de medicamentos na oncologia pediátrica. Seja muito bem-vinda, doutora Suiane. Olá, Anne, muito obrigada pelo convite, pela recepção tão calorosa. É um prazer estar aqui no Sobop Play, especialmente para falar de um tema tão sensível e urgente como o desabastecimento de medicamentos na oncologia pediátrica. Bom, Suiane, antes de começarmos, eu vou fazer uma pequena contextualização dos fatos para a escolha desse nosso Sobop Play, que inclusive nós intitulamos esse nosso podcast como Vidas em Jogo, a crise dos quimioterápicos e seu impacto nas crianças. Isso em função das faltas recorrentes que a gente tem passado na oncologia pediátrica, a mais recente com a Vincristina, nesses últimos meses. Já tivemos falta, desabastecimento de doxorubicina, bleomicina, entre outros. A gente sabe que o desabastecimento ele é um problema complexo, ele não depende só da indústria, ele não depende só do Ministério, nem tampouco da Sobop. Ele é multifatorial, não tem só a questão da comercialização como sendo o principal fator para desinteresse da comercialização dos medicamentos, existem outras questões, eventualmente, que impactam nesse desabastecimento. Mas é uma questão importante a ser discutida em função mesmo desse impacto nas crianças. Cada vez que falta um determinado quimioterápico, principalmente na oncologia pediátrica, nós não temos um substituto imediato e, consequentemente, em algumas situações, há falta e o protocolo fica prejudicado e nós não sabemos qual será o impacto no prognóstico desses pacientes quando ocorre isso, semelhante ao que aconteceu com a bleomicina há anos atrás, em que os protocolos na oncologia pediátrica utilizavam bleomicina e, na falta dele, nós não tivemos como substituí-lo. Tá? Frente a esse contexto, essa situação, a questão da complexidade e a questão dos diversos fatores causadores do desabastecimento, qual seria o papel do Ministério da Saúde frente a essa situação aqui no Brasil? Bom, antes da gente falar das ações diretas, é importante a gente contextualizar como funciona o modelo de atenção oncológica no SUS. Os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, que são os CACOM, e as Unidades de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia, que são os UNACOM, é que são os responsáveis pela aquisição e distribuição dos quimioterápicos, sendo posteriormente ressarcidos por meio da APAC. Isso significa que a busca ativa por fornecedores, inclusive no mercado internacional quando necessário, é uma atribuição desses centros. A Anvisa, ela tem um papel regulador central. A indústria tem obrigação de comunicar qualquer interrupção na produção de medicamentos e, mais recentemente, a agência criou uma coordenação específica voltada à gestão de risco de desabastecimento, o que eu acho que é um avanço super importante na resposta institucional. Já o Ministério da Saúde, por sua vez, mesmo não tendo uma competência de adquirir os medicamentos ou uma competência regulatória como a Anvisa, tem um papel de articulação fundamental para compreender o cenário, antecipar os problemas e promover soluções integradas, juntando os diversos atores que podem promover a resolução da questão. Muito bom. Eu acho que essa interlocução é fundamental. Mais adiante eu vou retomar esse assunto com você. Sobre a experiência, a visão, na verdade, nessas relações que o Ministério da Saúde do Brasil tem com outros ministérios da saúde em outros países. Você já observou alguma ação que possa ser tomada como exemplo aqui para o nosso país? Bom, é importante reconhecer que a escassez de medicamento quimioterápico não é um fenômeno exclusivo do Brasil.
Na verdade, trata-se de um problema global que já vem sendo discutido em espaços relevantes como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, e também na ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Muitos países estão enfrentando dificuldades para garantir o fornecimento contínuo de medicamentos essenciais, especialmente aqueles que são antigos, fora de patente, que acabaram se tornando pouco atrativos para a indústria. É, essa questão que você mencionou aí no final da sua fala, acho que vai muito de encontro com o tema a seguir que eu quero discutir um pouco com você, que seria a desistência de comercialização dos medicamentos aqui no Brasil, né? Quando a gente faz uma busca no site da Anvisa a respeito dos comunicados, de desabastecimento, um dos principais motivos que a gente, observou é que, a desistência, o desabastecimento, ele se dá por conta da desistência de comercialização. Na oncologia pediátrica, principalmente, os medicamentos eles são antigos, eles são de baixo preço, consequentemente, o lucro da indústria comparado com os medicamentos, as tecnologias mais modernas e avançadas utilizadas no câncer dos adultos, acaba sendo bem inferior. Consequentemente, acaba gerando esse desinteresse pela continuidade da comercialização de determinados produtos. A gente ainda tem a questão de que o câncer na infância, né, o câncer infanto-juvenil, ele tem ali uma incidência, uma quantidade, né, de pacientes bem menor quando comparado com o câncer nos adultos, tornando-se praticamente um nicho dentro da indústria farmacêutica. Então, a gente acaba tendo problema de volume de pacientes e lucro. Quando esse fabricante ele desiste da comercialização, mas nós temos outro fabricante que possa, né, dar continuidade nessa comercialização, isso acaba não sendo um problema. Mas quando nós temos um único fabricante ou detentor do registro desistindo dessa comercialização e nós não teremos, então, um fabricante substituto, o impacto ele se torna enorme, porque eu vou ter zero comercialização, eu não vou ter oportunidade de comprar com mais ninguém. Então, nós já passamos por isso com asparaginase, com mitotano, dactinomicina, entre outros quimioterápicos que são muito utilizados na oncologia pediátrica. Como agravante, nós também temos que os protocolos na pediatria, que são multicêntricos, eles pouco se modificam ao longo dos anos em termos de medicamentos. As mudanças são em relação à dose, frequência, agora, introdução, né, substituição de quimioterápicos é bem menos comum. De modo que, quando há essa desistência de comercialização e não temos, né, um substituto, há muito pouco o que se fazer, porque nós não temos sequer estudos com outros medicamentos e a escolha, né, para substituí-los, resultando então ali numa necessidade de importar o medicamento para manter o tratamento seguindo aquele protocolo já testado e validado e comprovadamente eficaz. A importação não é um processo simples para as instituições de saúde. Então, a minha pergunta, Suiane, é: além do apoio da Anvisa nestas importações, haveria algo mais a ser feito? Bom, diante desse cenário, o Brasil tem buscado alternativas que possam ampliar, né, a nossa capacidade de resposta. Uma delas é o Fundo Estratégico da OPAS, que permite a aquisição internacional de medicamentos essenciais em situações de emergência ou desabastecimento. Essa é uma ferramenta importante, especialmente quando o mercado nacional está fragilizado. Mas também estamos discutindo outras estratégias, como a possibilidade de produção nacional por meio de PDPs, que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que envolvem laboratórios públicos e privados com a transferência de tecnologia para garantir a autonomia produtiva. Além disso, é fundamental que possamos dialogar com parceiros que tenham interesse em voltar a distribuir no Brasil medicamentos que já não têm mais registro ativo, mas que continuam sendo fundamentais para o tratamento do câncer, em especial na infância e na adolescência.
E aqui eu reforço um ponto crítico: precisamos iniciar essas conversas o quanto antes para evitar o risco de que os medicamentos essenciais tenham seus registros descontinuados no país. Porque uma vez que o registro é perdido, reverter esse processo exige tempo, esforço e articulação regulatória. Por isso é muito melhor agir preventivamente, mantendo um diálogo aberto com as sociedades médicas, com a indústria, com os órgãos reguladores e com os prestadores de serviços do SUS. É, você mencionou aí a participação, né, a possibilidade do laboratório público em estar assumindo, de repente, essa produção e a antecipação do diálogo. E, nesse sentido, nós, da SOBOP, passamos, há alguns anos atrás, por algo semelhante ao que você falou. Nós tivemos aí a gerente de produção da Farmanguinhos nos procurando para saber quais os medicamentos da oncologia pediátrica estariam sob risco de desabastecimento por desistência comercial e que não houvesse substituto. E nós fizemos essa lista, encaminhamos para ela, para que eles pudessem analisar aí a produtividade desses medicamentos oncológicos que hoje são fornecidos, são fabricados por uma única indústria farmacêutica, de modo que se essa empresa desistir da continuidade, nós ficaremos na situação semelhante à das paraginases, totalmente desabastecido e sem opções. Então, recentemente, agora em 2025, ela nos procurou novamente, nos sinalizando que o Ministério da Saúde tem a pretensão de apoiar esse projeto de produção feito por esse laboratório público, que seria assumido então por eles, não só os medicamentos, esses medicamentos oncológicos utilizados na pediatria, mas também alguns outros medicamentos oncológicos utilizados no tratamento do câncer do adulto. Você acredita que esta seria uma solução ou haveria necessidade de outras ações em paralelo? E quais seriam essas outras ações? Olha, essa é uma iniciativa que precisa ser muito bem discutida. Sabemos que há um interesse por parte de Farmanguinhos, o que é um sinal muito positivo, mas é fundamental que essa proposta seja construída de forma articulada com todas as áreas envolvidas. Inclusive, acreditamos que é fundamental também envolver a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, a SecTix, que pode trazer elementos fundamentais sobre a viabilidade técnica e regulatória, a priorização de tecnologias e eventuais parcerias estratégicas. Ainda é cedo para falar em um compromisso formal, mas vemos com bons olhos que o debate tenha sido retomado e estamos à disposição para contribuir dentro do nosso papel. Tá ótimo. Nós torcemos para que isso dê certo e que de verdade, num futuro bem próximo, nós possamos ver pelo menos alguns, né? Não todos os medicamentos daquela lista, mas pelo menos alguns dos medicamentos que nós sinalizamos sendo produzidos por um laboratório público e assim garantindo um pouco mais, né, a manutenção da comercialização desses medicamentos. Seguindo aqui para o nosso tema final desse nosso podcast, eu vou contar aqui uma situação que nós passamos recentemente, como eu disse logo no início, do desabastecimento da Cristina, que foi decorrente de uma interrupção da comercialização de um dos três fabricantes detentores de registro aqui no Brasil. Isso acabou desestruturando os outros dois fabricantes que não tinham, né, um planejamento para aumento de volume repentino de comercialização, e a consequência disso foi um período aí de um mês e meio, faltando Vincristina nas distribuidoras, até que as duas empresas conseguissem ajustar novamente os seus estoques. A Sobop, com a intenção de conscientizar o Ministério da Saúde, encaminhou um ofício alertando de que nós estávamos passando por essa situação, para que o Ministério até pudesse analisar se haveria alguma ação que poderia ser feita. E uma das ações foi aí um diálogo com os representantes da empresa que havia, né, suspendido essa comercialização. E durante essa reunião, a gente acabou percebendo ali que essa interrupção poderia ter sido resolvida com um diálogo, que é o que você
está repetindo aqui ao longo do nosso podcast a importância desse diálogo preventivo, desse diálogo antecipatório, como uma medida de ação que poderia até mitigar várias situações que nós passamos ao longo desses anos, decorrentes do desinteresse de comercialização. Você acha, Suiane, que a indústria farmacêutica ainda não percebeu que pode, né, que existe esse canal para buscar por soluções com apoio das sociedades médicas, como a SOBOP, e até do próprio Ministério da Saúde? Bom, essa é uma percepção interessante, né? Talvez exista sim um certo distanciamento, uma falta de conhecimento por parte da indústria sobre o potencial de apoio e interlocução que pode ser estabelecido tanto com o Ministério da Saúde quanto com as sociedades médicas. O que eu posso dizer da parte do Ministério é que há uma total abertura para esse diálogo. Entendemos que a garantia da política pública de controle do câncer, especialmente no público pediátrico, só é possível com a contribuição de diversos atores, incluindo a indústria farmacêutica. Temos buscado fortalecer espaços de escuta, articulação e construção conjunta, porque entendemos que muitas vezes as soluções passam por ajustes regulatórios, previsibilidade da demanda e estímulos à produção. E isso só é possível se todos estiverem sentados à mesa. Isso é verdade. E essa antecipação é fundamental. Acho que todos precisam, antes de tomar as atitudes mais drásticas, como interromper a comercialização, sentar, dialogar e analisar as outras opções que possam existir frente a uma situação como essa de desistência de comercialização. E você acha que a SOBOP, né, como sociedade civil, poderia propor um modelo de diálogo entre essas partes envolvidas, neste assunto de desabastecimento, para servir, talvez, como um interlocutor e, assim, auxiliar a mitigar esses potenciais desabastecimentos no futuro? Bom, sem dúvida, a Sobop tem legitimidade técnica, experiência e capilaridade na rede assistencial, o que coloca ela numa posição privilegiada para ser a ponte entre os centros de tratamento e os gestores públicos, e eventualmente também a indústria. Recentemente, a Sobop foi fundamental para alertar o Ministério acerca da questão da Vincristina. Rapidamente, o Ministério articulou com todos os atores e pudemos entender que a situação era pontual devido ao desequilíbrio de produção não comunicada à Anvisa, mas que já estava garantido o restabelecimento do volume normal de distribuição. E melhor ainda, que não há o desinteresse da indústria em produzir essa droga tão essencial. É, isso é fato. Nós, enquanto Sobop, tivemos essa experiência positiva que acabou sendo exitosa em relação à Vincristina, e alguns anos atrás tivemos também um resultado exitoso com o Purinetol, que não era, na verdade, um desinteresse de comercialização por parte da indústria, mas havia uma questão mais técnica entre a indústria e a Anvisa, e eles nos procuraram, nos acionaram e juntos nós fomos identificando caminhos e oportunidades para a manutenção da comercialização do purinetol e também sinalizamos para a Anvisa o impacto que haveria em termos de prognóstico do tratamento dos pacientes caso houvesse esse desabastecimento. A consequência disso é que a Anvisa agilizou alguns processos internos em relação ao registro desse medicamento que estava passando ali por algumas questões lá em 2020, 2021, e conseguimos manter o mercado abastecido. Houve pequenos períodos de desabastecimento e impactando menos, né? Então, acho que são duas experiências mais recentes entre SOBOP, órgão público, Ministério da Saúde, indústria farmacêutica, que mostram que, de fato, esse diálogo, esse sentar juntos, pensar em caminhos, dar clareza do que está acontecendo, pode, ter resultados mais exitosos do que trabalhar independentemente e não, resolver da melhor maneira, sem impactar o mercado. Bom, Suiane, eu acho que aqui nós exploramos diferentes pontos relacionados, atrelados aí ao desabastecimento. Você apontou várias maneiras de lidarmos com o assunto, tanto do ponto de vista do Ministério, quanto do ponto de vista
das demais partes envolvidas. Nos resta, na medida do possível, praticar isso, mas eu acho que é bem importante para todos nós sabermos do interesse do Ministério da Saúde, estarmos cientes das portas abertas, se pudermos assim dizer. Acho que foi uma conversa bastante enriquecedora. Se você quiser deixar palavras finais para encerrarmos aqui o nosso podcast. Nós esperamos que o desabastecimento se torne cada vez menos frequente e que, quando ocorra, que não seja por motivo de desistência de comercialização, porque, como nós dissemos no início, existem outros fatores envolvidos no desabastecimento e que alguns deles fogem completamente do nosso controle. E a você que nos acompanhou, eu convido a continuar assistindo, ouvindo os nossos podcasts e até o próximo episódio. Se quiser fazer uma palavra final, fique à vontade, Suiane. Não, só para dizer que a CGCAM está muito atenta a essa pauta e continua com um diálogo aberto com as sociedades e empenhada em resolver essa questão dos medicamentos, tá? Muito obrigada. Obrigada.